Porque os seus filhos vão ser o que você é, não o que você fala. Quem você quer que seus filhos sejam? Existe uma missão quando nós colocamos uma criança no mundo, querido. E essa missão é eterna. Nós recebemos a incumbência de cuidar dos nossos filhos para que os nossos filhos sejam um exemplo. Não porque a gente vai exigir que eles sejam melhores do que os outros, mas para que eles sejam servos de Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. Não só nós. Sabe qual que é o problema da maioria dos jovens ou adolescentes ou crianças na igreja? É que os pais se convertem, têm uma vida com Deus, mas esquecem que eles também precisam se converter e ter o Deus próprio deles, porque a salvação é individual. E aí o que acontece? Os pais começam a viver uma maravilha, uma boas novas, é muito gostoso, tudo, mas esquecem que eles têm que ser aqueles que zelam pelo filho e pela salvação dos filhos, enquanto eles ainda não têm juízo. Aqueles que dão exemplo para os filhos. Aqueles que fazem os filhos amarem a obra de Deus. Aqueles que fazem os filhos colocarem em primeiro lugar o Senhor e depois as outras coisas. Muita gente não dá atenção para nada com os filhos, sendo que a maior herança que você pode deixar para o seu filho é a herança espiritual. O nosso casamento só é do jeito que é porque a gente ouve a palavra, obedece a palavra, porque a gente pratica toda hora. O seu casamento pode ser assim em nome de Jesus. Em ti podem ser benditas todas as famílias da terra. Consertou o casamento, fez confissão, limpou tudo, o diabo não tem mais dedo para você. Agora olha para os seus filhos e vamos recolher tudo que deixou de lixo neles. Precisa consertar o casamento, irmão, e pedir perdão para os filhos. Olha, o pai e a mãe não sabiam disso, agora estamos consertando, filho. Olha o exemplo. E o seu filho vai falar, puxa, meu pai e a mamãe eram vítimas, eles não sabiam, mas eles estão consertando. Então eu também posso consertar qualquer coisa errada que eu fiz. Porque os seus filhos vão ser o que você é, não o que você fala. Quem você quer que seus filhos sejam? Agora é hora de consertar com seus filhos, de pedir perdão, de ensinar. O tempo não volta. O que a pessoa plantou, porque as pessoas gostam de colocar Davi como sinônimo de arrependimento, mas a Bíblia fala que a espada dos amonitas ficou na casa de Davi até o final da vida dele, ficou sofrendo por causa dos erros. Ele viu os filhos todos arrebentados por causa do erro dele, das escolhas dele. E ele era um homem de Deus, servo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, até o final da vida. E aí o que acontece? Amanhã, os filhos começam a dar uma resposta para as escolhas dos pais. E sabe o que acontece? Já caiu a beleza, já caiu tudo, e os pais começam a chegar perto da morte, ou perto da velhice, e começam a entender que os filhos seriam sua coroa. E aí eles começam a olhar para os filhos e querer recuperar os filhos, mas não tem mais tempo, César, acabou o tempo dos filhos. Enquanto eles poderiam ensinar, eles não ensinaram, eles deram outros exemplos. E agora eles vão tentar recuperar. E sabe o que eles querem? Eles querem chegar numa igreja de gente reta e jogar os filhos para ver se resolve o problema dos filhos. Os meus filhos estão lá jogados no kit, está tudo certo. Não, eu quero saber o que eles estão aprendendo. Eu quero ensinar na minha casa, porque eu sou responsável por isso. Jesus, eu quero apresentar os meus filhos como adoração ao Senhor. Eu quero que os meus filhos sirvam ao Senhor, Pai. Uma vez, uma mãe chegou para mim e começou a falar um monte de coisa. É porque a minha filha não sei o quê, e a minha filha não sei o quê. Faz muito tempo. Minha filha não sei o quê. E começou a... Nossa, mas ela falou tanta coisa da filha dela. Eu estava cheio do Espírito Santo. Quando ela terminou de falar, eu olhei para a cara dela e falei assim, quantos casamentos a senhora teve? E hoje a senhora está casada? Estou amigada. E sua filha, quantos anos ela tem? Tantos. Então sua filha passou a vida inteira dela vendo a mãe dela trocando de marido ou de namorado. Sim. Falei, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu não estou aqui para condenar a senhora e nem ela, mas para de condenar a sua filha. O erro foi seu, conserta a sua vida. Eu não vou falar isso para ela para não dar uma confusão, mas conserta a tua vida. Começa dando o exemplo que você não deu a vida inteira. Agora você quer recuperar tudo que você fez na sua vida de errado, colocando a culpa nela. Então não é só cuidar dos nossos casamentos, querido. É cuidar da nossa família. É cuidar dos nossos filhos. Em quem você quer que os seus filhos se inspirem? Não é só colocar numa igreja legal. É ser a igreja o tempo todo. É mostrar nos erros os consertos. Não é colocar perto dos filhos de quem deu certo. É fazer os seus filhos darem certo. Querido, quem santifica os seus filhos e transforma os seus filhos em homens e mulheres de Deus são vocês. E a gente está te ensinando a dar atenção. Você precisa colar o seu filho perto de você. Colar o seu filho de atenção e começar a aprender e a praticar tudo que a gente está ensinando aqui. Aí você vai ver os seus resultados. Aí seus filhos vão ser exemplo. Porque a palavra de Deus fala para você inculcar a palavra de Deus na sua casa, nos seus filhos, na sua sala. Então eu vou parafrasear o apóstolo Paulo também, que me fiz seu inimigo por falar a verdade a você. Eu rejeito a herança de ser um pai que não se preocupa com os filhos. E se preocupar com os filhos não é só colocar eles para estudar, gente. Se preocupar com os filhos é mostrar para os seus filhos e introduzir, inculcar na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus e fazer com que seus filhos sejam homens e mulheres de Deus antes de qualquer profissão que eles escolherem. Serem devotos ao Senhor, serem dedicados ao Senhor, se ajoelharem diante do Senhor. Eu estou indo hoje fazer o vestibular e Senhor, o Senhor é o meu Deus e vai comigo. De serem homens e mulheres tementes ao Senhor para que exerçam todos os tipos de trabalho dentro da comunidade, dentro de toda a sociedade,
mas como homens e mulheres corretos, verdadeiros, de princípios, que têm valores, que cultivam valores e que não têm mais preço porque foram comprados pelo sangue de Jesus, e quem foi comprado pelo sangue de Jesus não se vende mais. Quem aqui deseja que os filhos sejam médicos? Levanta a mão. Glória a Deus, que Deus abençoe e sejam os melhores médicos. Quem aqui deseja que os filhos sejam desembargadores? Levanta a mão. Glória a Deus, sejam os melhores. Juízes, advogados, glória a Deus que sejam os melhores. Nós queremos que eles sejam. Por exemplo, os meus filhos, eu não defini nada para eles. Eles podem ser o que eles quiserem, desde que eles, em primeiro lugar, essa é a meta da minha vida, entregar os meus filhos como adoração ao Senhor, como libação, como gratidão. Entregar os meus filhos como aqueles que servem a Deus e não colocam a Deus em segundo lugar. Essa é a minha meta. Por isso que eu tive um trabalho de dar um celular para a Esther e conversar muito com ela. Por isso que eu tive o trabalho de, quando eu dei um celular para a Alicia, conversar muito com ela. Por isso que eu tive o trabalho de assistir tudo antes. Eu tenho trabalho igual a vocês, com todo mundo. Só que eu digo não. Filho, isso aí não rola. Isso aí não rola. Você está na minha casa, isso aí não rola. Alicia, você está na minha casa, isso aí não rola. Quando você casar, você faz. Aqui não. Eu tenho trabalho, sabe por quê? Está peneirando, a gente está no grande peneirão. Jesus está voltando, escuta o que eu estou falando para você. Está num peneirão. Quem você vai ser? Como você vai ser pego, achado, transformado, encontrado? E os seus filhos? Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Quanto mais ganhar o mundo inteiro e todas as pessoas e perder sua família. Você está entendendo? Porque se é só para essa vida que nós vivemos, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástimas. Nós somos os mais tristes. Então não vai adiantar, porque a pessoa vai viver feliz durante a vida evangélica dela. Infelizmente, ela vai sofrer com os filhos, vai ser uma pessoa infeliz, porque os filhos estão trabalhando contra tudo que eles ensinaram às pessoas a vida toda. Essa igreja começou com adolescentes que não tinham nada, e hoje esses adolescentes que não tinham nada têm tudo, e têm ensinado as pessoas a terem tudo. Nós queremos atingir a completude de felicidade e alegria eterna do Senhor. Aquele sentimento, aquela esperança que Paulo diz, retenhamos firmes, inabaláveis. Firme e inabalável é a nossa confissão de fé, a nossa esperança no Senhor. E é esse evangelho que tem sido pregado e ensinado a vocês. Mas sabe o que acontece, querido? A gente começa a dar atenção para tudo, e menos para o principal, para a nossa casa. E aí tem gente que vai falar, não, mas então eu não posso cuidar de célula. Não, querido. As coisas do Senhor na sua casa são as coisas mais poderosas para a transformação de toda a sua casa. A bênção, a Bíblia diz que a arca entrou em Obed-Edom e transformou toda a casa, trouxe prosperidade para toda a casa, para os filhos, para os parentes, para todo mundo. Porque é muito gostoso você ir para o culto e só ouvir coisas boas, meus amados, e esquecer que existe um dever, que existe um senso de missão na vida do cristão. Que existe um senso de missão que começa pela sua casa, pela sua família, no seu casamento e nos seus filhos, e depois nos demais. Ainda que você não tenha alcançado na sua casa, nos seus filhos também vai cuidar dos demais, mas nunca deixando a sua casa e os seus filhos. Eles têm que estar inseridos dentro disso, inseridos dentro desse corpo. Os nossos filhos têm que saber que a vida de servir a Deus é servir pessoas, é amar pessoas, é estar com pessoas, mas eles também têm que saber que eles fazem parte disso. Então seus filhos vão começar a almejar viver no Evangelho, não porque você mandou ou deu uma ordem, mas porque eles veem, porque eles viram você vivendo na palavra de Deus, porque as pessoas viram que existe algo real, que você erra sim, mas que você conserta, que não é capota, mas não breca, mas que a gente vai para a eternidade com tudo, porque esse é o nosso chamado e nós vivemos nessa visão, nessa missão e nessa pressão. E aí, a lei do exemplo vai arrastar, exemplo até de como consertar o erro. Nossos filhos vão saber que nós não somos super-homens perfeitos, mas que nós somos homens de conserto. Então eles vão entender que existe uma ordem para viver na terra. E dentro de um mundo corrompido, torto, que está levando as crianças desde pequenas já para o buraco, nós vamos ser um referencial de bênção, os nossos filhos vão ser um referencial de bênção. Quem recebe essa palavra? Então se coloca de pé e dá uma salva de palmas de Jesus. Obrigado, Pai.